Mas antes de anunciar o texto bíblico e fazer a exposição dele essa noite, eu quero abrir um parêntese aqui rapidinho, um grande parênteses. Na verdade, eu sei que eles não procuram isso, eu sei que a minha palavra aqui não vai ser mal interpretada por eles, mas eu quero parabenizar muito o Ministério de Louvor da igreja. A gente está tendo uma formatação tão mais agradável agora nos hinos, nos cânticos, e eu quero fazer essa minha referência aqui. Quero parabenizá-los, Cláudio, Daniel, Jefferson, todas as meninas, porque são muitas, eu não vou falar de todas elas, mas elas sabem de quem eu estou falando. Deus as abençoe. Eu quero muito agradecer, porque eu sei que essa formatação com os hinos... Estava todo mundo hoje meio que no sambinha, né, na hora do hino. Então não tem pecado nisso não, irmão. É só para dizer que essa formatação, com essa roupagem nova dos hinos do cantor cristão, que era uma coisa que eu tinha pedido, falei com o Daniel, a gente conversou, e ele está incorporando com a equipe toda de uma maneira tão brilhante, tão bem feita, que eu quero fazer esse registro aqui e dizer que Deus continue abençoando muito nossos irmãos aí do louvor, que tem nos abençoado também aqui na igreja. Agora sim, fechei o parênteses e vamos prosseguir com a exposição dessa noite. E eu quero começar com uma pergunta típica desse nosso tempo, dessa nossa geração. Tem perguntas que fazem parte desse universo que estamos vivendo na atual era, no atual tempo. Por exemplo, você vai na casa de alguém hoje, você não pede mais um copo d'água. Você entra e pergunta a senha do Wi-Fi. Né? Agora, o pessoal entra... E aí, qual é a senha do Wi-Fi? Aí você pega lá e bota a senha para poder viajar na internet. Você encontra alguém na rua e pergunta assim, e aí, qual é o seu nome no Facebook? Qual é o seu Twitter? Tem WhatsApp? Perguntas do nosso tempo. A gente pensa que essas perguntas não haviam no tempo bíblico, irmão. Ninguém perguntava no tempo bíblico se você tinha WhatsApp, por motivos óbvios, né? E aí, viu o sermão no YouTube? Né? Porque agora tem meus sermões no YouTube, irmãos. E olha que eu não estou famoso ainda. O ponto é o seguinte, tem perguntas do nosso tempo. Perguntas que têm a ver com os nossos comportamentos do tempo presente. Mas algumas perguntas existenciais também do nosso tempo. Não perguntas que dizem respeito a senhas, a coisas da tecnologia do tempo presente, mas tem outras perguntas que ficaram quase que frequentemente sendo rebatidas e feitas a nós. Uma delas é a seguinte: você é feliz? Você é feliz? E se eu perguntasse isso para você, você responderia como? Quem aqui é feliz, irmão? Eu não estou fazendo que nem a Xuxa, não, tá? Todo mundo está feliz. Não é nada disso. Você é feliz, irmão? Eu sei do acanhamento da gente para responder essa pergunta. O acanhamento tem a ver com uma série de coisas. Porque definir felicidade é um negócio difícil, irmão. Sabe? Agora, recentemente, a Organização das Nações Unidas, junto com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tentou estabelecer um critério para definir o grau de felicidade dos povos. Aí um monte de gente levantou perguntando assim, que critérios serão esses? O que define se uma pessoa está feliz ou não? Se ela é feliz ou não? O que a gente deve pensar quando a gente diz que estamos felizes ou não estamos felizes? A pergunta é difícil porque ela traz na sua conjuntura um monte de questões que precisam ser definidas primeiro. Especialmente quando a gente coloca felicidade na categoria das coisas inalcançáveis. E isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo na vida. Eu seria feliz se eu trocasse de carro. Aí depois que troca de carro, eu seria feliz se trocasse de carro de novo. Eu seria feliz se eu comprasse aquela blusa que saiu agora, lá na Quinta Avenida em Nova York. Mas aí eu comprei a blusa e eu vi que a blusa não me trouxe felicidade. Então talvez seja uma próxima blusa. Aí eu seria feliz se eu pudesse comer hoje no almoço um pudim de leite condensado como sobremesa. Aí o pudim acaba e a felicidade também, irmão. Deixa eu até abrir meu coração aqui e dizer que eu estou comendo pudim desde que eu cheguei, irmão. E tá uma maravilha, porque cada um é um pudim diferente, né? Hoje eu descobri que tem pudim com queijo, irmão. Então a felicidade dura o pudim. Ela é tão duradoura quanto o pudim. Acabou o pudim, já foi a felicidade.
Outro critério que a gente usa é pensar que se o nosso amor for correspondido, aí seremos felizes. Ah, se o Luan Santana gostasse de mim. Ah, se eu gostasse, ou se fulano de tal apreciasse a minha beleza. E a gente coloca a felicidade nessa categoria de coisas que sempre é algo que está um passo à nossa frente. Aí vira buscar a sombra, né? É sempre dando um passo e ela está sempre um pouco mais à frente, um pouco mais à frente, um pouco mais. E a gente nunca alcança essa tal felicidade. Por que eu estou fazendo essa pergunta para os irmãos e por que eu fiz essa provocação? Porque hoje eu quero falar de felicidade, irmão. Hoje o meu tema é felicidade. E eu quero chamar a sua atenção para um salmo que fala sobre felicidade. E há 3 coisas que esse salmo faz pela gente. Primeiro, esse salmo define o que é felicidade. Segundo, ele revela a experiência de Davi, que acabou perdendo essa felicidade. E depois então, ele mostra para a gente como é que ele recuperou essa felicidade. Então hoje eu quero falar sobre 3 coisas que esse salmo nos ensina. Primeiro, o que é felicidade à luz da Escritura? O que é o sujeito feliz para a Bíblia? E como é que essa felicidade pode ser experimentada e alcançada por nós? Segundo, como é que a gente pode perder ela? Como é que ela pode escapar das nossas mãos? Passar pelos nossos dedos e ser algo que nós não experimentamos na nossa vida? E terceiro, como é que a gente recupera essa felicidade que eventualmente podemos perder na nossa relação com Deus? Minha pretensão, irmãos, é talvez encorajar alguns irmãos que estão aí nessa busca pela felicidade. E tentar redirecionar você, definir para você o que é felicidade de verdade. Talvez uma outra perspectiva aqui seja desconstruir na sua cabeça o que você tem buscado como razão para ser feliz. Talvez uma outra coisa aqui seja ajudar alguns de nós a pararmos de pensar na felicidade em termos das circunstâncias que estão à nossa volta. E o meu grande desejo de verdade é que essa palavra ajude você a ser feliz como a Bíblia estabelece que essa felicidade está à nossa disposição. De que salmo eu estou falando? Salmo de número 32. Abra lá nesse salmo e vamos ler primeiro o salmo. E depois então, olhar aquilo que o salmista Davi tem a nos dizer nessa passagem, da sua experiência e da relação dele com Deus. Salmo 32. E veja aí do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim aí o texto da palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Enquanto calei os meus ossos, ou melhor, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei
e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amados, até aqui a leitura da palavra do Senhor, e que a gente vai olhar mais de perto o que a palavra tem para nos dizer nessa passagem. Mantenha aí aberto, a gente vai voltar aos versículos e considerar o que temos nessa leitura, nessa passagem aqui do Salmo 32. Olha, primeiro ele define para a gente o que é felicidade. Isso que ele começa fazendo no Salmo. Ele usa essa expressão aí, bem-aventurado, que é uma expressão que a gente não usa tanto no nosso vocabulário, mas que algumas traduções modernas já estão trazendo uma tradução mais próxima daquilo que a gente deveria entender dessa expressão. Bem-aventurado é o sujeito feliz. Feliz. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, bem-aventurado o jovem e a criança. É a pessoa feliz. E ele está definindo quem é essa pessoa. E veja que ele, no verso 1 e no verso 2, coloca a definição de felicidade associada a algo que essa pessoa já experimentou na sua relação com Deus. Veja aí no verso 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Olha, o que ele está dizendo aqui e como ele está definindo para a gente felicidade nesse texto. O homem verdadeiramente feliz e a felicidade verdadeira para o Salmo 32, para a Escritura, para a gente compreender a nossa própria vida e o tempo presente, irmãos, é a felicidade que repousa no fato de que a gente já sabe que Deus nos perdoou do nosso pecado. É a consciência de que eu não tenho mais dívida nenhuma com Deus. Que Deus agora olha para mim, não mais procurando as minhas imperfeições, não mais esperando me encontrar cometendo erro, mas Ele olha para mim como alguém cuja iniquidade está perdoada, alguém a quem o Senhor não atribui, não coloca na conta iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E ele explica para a gente isso, ele diz assim: olha, esse teve o seu pecado coberto. Aqui a ideia não é de que essa pessoa escondeu os seus pecados de Deus. Até porque, irmãos, nenhum de nós pode esconder absolutamente nada de Deus. É bom que se diga isso aqui. E é impossível alguém conseguir cobrir seu pecado de Deus. Por mais que você use cobertor, por mais que você use roupa, por mais que você use qualquer coisa para tentar obstruir o seu pecado de Deus. Não é essa a ideia aqui. Sabe que hoje alguém me falou, foi o Reginaldo, me falou assim: pastor, tá frio hoje, né? Eu falei: tá frio nada, mano. Onde eu estava menos 30, filho. Isso aqui é verão. E eu estou vendo os irmãos todos aí cobertos, né? Tem gente até de casaco, pantufa, cachecol, negócio para a orelha. E essa coisa cobre o corpo, irmão, mas não cobre pecado, não. Não dá para cobrir pecado nesse sentido. Qual é a ideia aqui? Ele está usando uma palavra, irmão, que é uma palavra que vinha lá daqueles rituais do Velho Testamento. Meu pecado é coberto. Ele está usando a ideia daquilo que se fazia na tampa da arca. Você lembra que havia uma tampa sobre a arca e dentro da arca havia a lei e a vara lá de Arão que havia florescido. Sobre essa arca, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia diante de Deus para apresentar o sangue sob essa tampa.
E esse sangue cobria temporariamente o pecado do povo diante de Deus. Essa tampa se chamava propiciatório. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a propiciação pelo nosso pecado. Nele, Deus cobre definitivamente, Deus exige e recebe o pagamento definitivamente do nosso pecado. E agora, em Cristo, e pelo que Ele fez, nosso pecado está coberto. E agora Deus olha para nós, não mais como pecadores que devem a Ele, mas pecadores que foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Davi está dizendo assim, o homem feliz é o sujeito que sabe que não tem dívida nenhuma mais com Deus. Você tem dívida na vida, irmão? Eu tenho um monte. Um monte. Se você quiser, posso até compartilhar com você algumas. Mas ele não está falando de dívidas humanas aqui. Dívidas humanas a gente paga no cartão, no ticket de refeição, no vale transporte, no cartão Rio Card. Negocia, parcela, faz o que puder. A dívida com Deus a gente não paga nunca, porque essa dívida é impagável para nós. O que ele está dizendo é que esse homem que tem a dívida paga, que não tem débito com Deus, é um homem de verdade feliz, porque ele está livre. Livre para não ter mais nenhuma preocupação com o que os outros possam dizer a respeito dele, não tem mais preocupação com o que os outros pensam sobre ele, porque ele está agora quitado, resolvido, com o único que pode cobrar de fato dele alguma coisa, o Deus eterno. E preste atenção numa coisa, o homem que está dizendo isso aqui, e definindo salvação nesses termos, é um homem que tinha muitas outras coisas que poderiam ser usadas por ele como alicerce para essa felicidade. Não se esqueça disso, irmão. Davi era um homem riquíssimo. Mas ele não disse que a felicidade está na riqueza. Um homem cheio de palácios, cheio de servos, cheio de conforto, cheio de uma vida boa, cheio das coisas que o mundo de hoje tanto valorizam e que Davi experimentou, mas ele diz assim, olha, na verdade, isso tudo não traz felicidade coisa nenhuma. A felicidade de verdade está quando a gente sabe que o nosso coração e a nossa alma foram perdoadas por Deus. Irmão, como a gente às vezes se esquece disso, sabia? A gente fica definindo a nossa felicidade com base no quanto a gente tem na conta bancária, quanto que a gente tem de conforto na vida, qual é a roupa que a gente está usando, qual é o tênis, o carro. É por isso que a teologia da prosperidade é uma enganação, porque isso tudo não traz felicidade, irmão. Essa felicidade é uma felicidade que é roubada da gente se a gente bota isso como a nossa felicidade final. O dinheiro acaba, o carro vai embora, batem no seu carro, inclusive, batem na traseira do seu carro. Essas coisas todas vão embora. A felicidade que fica mesmo, irmão, é aquela que é capaz de nos dar sustento, nos dar alento e alegria quando a doença vem, quando o desemprego bate na porta, quando as circunstâncias são difíceis. Essa felicidade ninguém rouba, porque ela não depende das circunstâncias, ela não depende do que está acontecendo comigo, mas depende apenas do que Deus já fez por mim no seu Filho. Davi está dizendo que felicidade de verdade é ter na alma a certeza, a compreensão, a convicção de que Deus já me aceitou e eu não tenho mais dívida alguma para com Ele. Essa felicidade é de fato real. É nela, e apenas nela, que Davi define o que é felicidade nesse salmo. Mas aí ele diz uma coisa muito surpreendente a partir do verso 3. Ele diz que ele, por um tempo, perdeu essa felicidade. Veja, não quer dizer que ele tenha perdido a salvação, mas ele perdeu a percepção dessa felicidade na vida dele. Veja como é que ele coloca isso do verso 3 até o verso de número 4. Ele diz assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos,
pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora Davi está falando da experiência dele. E depois ele ter definido felicidade em termos dessa aceitação, ele diz assim, olha, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu recentemente perdi essa concepção, perdi essa percepção. E por que isso aconteceu? Primeiro ele descreve o que ele fez para perder essa percepção. Ele diz assim, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Assim, está dizendo assim, olha, eu entrei numa vibe, eu gosto dessa palavra agora que é moderna, entrei numa vibe aí, numa moda, de tentar esconder de Deus meus pecados. Eu calei, eu escondi, como se isso fosse possível, né, irmão? Não é possível, mas tem gente que fica tentando fazer esse exercício. Eu calei, e eu fiquei escondendo deles. Aí quando eu escondi dele, sabe qual foi o resultado disso? Veja aí. Primeiro, meus ossos envelheceram. Eu comecei a sentir na pele, na carne, nos ossos, o preço desse negócio. Eu comecei a gemer todo dia. Você sabe que pecado faz a gente gemer, irmão? Gemer de angústia, de culpa, de dor, de ingratidão. A gente fica muito atordoado. Atordoado. Ele estava atordoado e aquela felicidade da aceitação havia sido obstruída. Ele diz mais, irmãos. A tua mão pesava. Eu sabia que estava fazendo a coisa errada contra ti. E mais do que isso, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A minha vida ficou seca. Seca. Mal-humorado. Tem uma expressão que diz, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Tudo isso ele disse porque ele entrou numa de achar que podia calar os seus pecados diante de Deus. Você sabe que tem uma coisa que às vezes a gente comete na nossa caminhada com o Senhor e que rouba da gente essa felicidade? É achar que o melhor a fazer é não dizer para Deus o que a gente andou fazendo. É achar que a gente pode de verdade esconder isso dele sem que isso tenha efeitos colaterais em nós. Sabe por que a gente não é feliz na nossa caminhada com o Senhor? Em grande medida porque a gente cala. E quem cala, fica infeliz. Consente e fica infeliz, irmão. Quem esconde, só piora o seu estado. Você sabe que eu estava ouvindo esses dias o pastor Jeremias Pereira, ele estava dizendo assim, que depois de 10 anos no ministério da igreja, ele fez uma pergunta no ministério que foi o seguinte, irmãos, olha, se alguém aqui tiver alguma coisa contra mim, alguma mágoa que eu cometi, o irmão manda para mim uma mensagem de e-mail, que eu vou essa semana responder o irmão. E ele fez esse desafio achando que não ia aparecer nenhuma mensagem na segunda, né? Aí ele chegou em casa, foi na segunda-feira abrir o e-mail dele, estava abarrotado de mensagem. Irmão, não vou fazer isso aqui não, calma. Calma, não vou fazer isso não. Aí o pessoal depois começou a ligar para ele, né, dizendo assim, pastor, o senhor disse que queria ouvir as nossas reclamações e agora o senhor não responde nem e-mail? Aí ele falou, o pessoal nem sabia que já estava lotado, mas tinha mais gente querendo falar comigo. Às vezes a gente fica tentando, amado, esconder essas coisas. Esconder. E quando a gente esconde, o nosso coração, a nossa alma adoece, irmão. Tem tanto crente doente na igreja. Por quê? Porque está calando. Porque está escondendo. Porque não está sendo honesto consigo mesmo diante de Deus. Amado, a gente perde essa felicidade quando a gente fica tentando maquiar, justificar, racionalizar a nossa relação com Ele. Se é uma coisa que é maravilhosa quanto a Davi, irmãos, é que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem profundamente honesto com Deus. E mesmo ele cometeu esse erro. Ele está dizendo, olha, eu me calei e me dei mal, muito mal.
E como é que ele recuperou? Como é que ele recuperou? Veja aí o verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele está dizendo assim, olha, eu perdi essa sensação de ser bem-aventurado, porque eu calei. Mas aí eu tomei a iniciativa, logo de imediato, de confessar o meu pecado, confessar a minha iniquidade, não mais ocultar o que eu tinha para apresentar a Deus, e disse a mim mesmo, eu vou confessar, eu vou dizer para ele as minhas transgressões. O que é surpreendente, Deus me perdoou. Deus me perdoou. Amado, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre na nossa relação com Deus, é que Deus é um ser profundamente perdoador e misericordioso. Louvado seja o nome dele por isso, irmão. Se eu estou numa igreja pentecostal, todo mundo dá glória a Deus agora. Deus é misericordioso demais, irmão. Bota isso na sua cabeça. Toda vez que você vai confessar para Ele, é sempre a primeira vez. E tem uma outra coisa. Deus não tem expectativas falsas quanto a nós. Hoje eu estava falando isso na classe dos homens. Se tem uma coisa que a gente tem com relação aos outros, em geral, e que cria muita mágoa para a gente, é que a gente cria expectativa falsa quanto ao nosso semelhante. A gente acha que o outro tem que ser sempre aquele ideal de comportamento, de ética, de vida que a gente gostaria de ver nos outros. Mas, na verdade, as pessoas não são assim. Aí a gente se decepciona. Eu até li uma frase esses dias que diz assim, olha, nossa decepção é sempre resultado da nossa expectativa falsa a respeito dos outros. A gente se decepciona porque a gente criou na nossa imagem um ideal que não é real. Deus não tem esse problema, irmão. Deus nunca cria expectativa falsa sobre nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe quem nós somos. De verdade. Sem maquiar nada. Deus olha para a gente e sabe exatamente que tipo de filho nós somos. Eu até acho, irmãos, que Deus tem, porém, uns filhos que eu não quero ter nem como primo. Mas é filho dele, irmão. E Ele não tem expectativa nenhuma equivocada sobre a gente. E Ele sabe que nós caímos. Ele viu onde nós vacilamos. Ele sabe qual foi o erro que cometemos. E Ele não espera que nós sejamos perfeitos. E eu não estou dizendo isso aqui para você se sentir autorizado para pecar, não, irmão. Calma. O que eu estou dizendo é que Ele sempre está disposto a nos perdoar, porque Ele sabe, conhece de verdade quem são seus filhos. Ah, Senhor, eu confessei. Sabe que tem gente que acha que esse salmo aqui foi escrito junto com o Salmo 51. E o que Davi está dizendo aqui é que ele fez uma coisa muito séria, irmão. Muito séria. Ele encarou o pecado dele diante de Deus sem pestanejar, sem tentar maquiar, sem racionalizar. Você lembra o que Davi fez, né? Para depois ter escrito o Salmo 51. Ele desejou a mulher do próximo, não só desejou no seu coração, como matou o marido da mulher, elaborou um plano maquiavélico para matar o marido da mulher, botou o sujeito na frente da batalha lá, o sujeito não morria, ia para casa, e ele falava, manda esse homem para lá para ele morrer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus é minha parte, tá, irmão? Queria matar o homem de tudo que é jeito. O homem morre, ele deita com a mulher, adultera com ela, e fica meses, sem falar com Deus sobre isso. Imaginando que ele pode ocultar, imaginando que ele pode esconder. E aí o texto diz que ele começou a ver que os ossos dele estavam envelhecendo, que a alma dele estava ensecando, que ele estava ficando de mau humor e a alegria dele em Deus não existia mais. Aí Deus manda para ele um profeta. Você lembra do nome dele? Natã. Veja o que Natã diz para ele logo depois de ter encontrado o rei Davi. Esse profeta é cabra macho, irmão. Porque dizer o que ele disse para o rei Davi não é coisa para qualquer um, não, hein? Veja lá, abra sua Bíblia em 2 Samuel 12, que está a narrativa desse episódio. 2 Samuel,
12, verso 13. Eu não vou ler toda a história, apenas o que acontece nessa altura. Versículos 11, 12 e 13. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. E veja o verso 12: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. É isso, irmão. Davi confessou. E sabe o que ele recebeu em troca? Perdão. Recebeu em troca a alegria, a felicidade restaurada. Então já vimos 3 coisas. O que é essa felicidade? Como é que a gente perde ela e a gente cala, esconde? E como é que a gente recupera? Confessando. Depois do verso 6 até o final, Davi dá 3 lições que ele quer que a gente guarde depois dessa experiência dele. E é isso que eu vou fazer agora como aplicação do sermão para a gente. Ele dá 3 lições para a gente da experiência dele e daquilo que ele havia tratado com a gente até aqui. E eu espero que isso seja a aplicação do sermão para a gente também. A primeira delas é essa: busquem sempre Deus. Busquem sempre Deus. Em busca de alívio, segurança e felicidade para a vida de vocês. Depois do que eu passei, eu digo uma coisa para vocês: olha, aprendam a fazer do Senhor, da aceitação que vocês têm em Cristo, a felicidade da vida de vocês. Ele faz isso no verso 6 e também no verso 7. Ele diz assim: sendo assim, olha, depois do que eu experimentei, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Ah, mas essa linguagem de Davi aqui é, primeiro, quem quer aprender com o que eu aprendi, quem quer usar o meu histórico de vida, o meu legado, o meu currículo, aprende a suplicar a Deus. Olha, não esconda, suplique. E mais do que isso, faça isso enquanto há tempo. Isso é uma coisa importante para a gente entender, irmãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Significa dizer que Deus está em algum momento longe? Não, Deus está perto o tempo todo. Mas tem momentos em que Ele está mais perto ainda da gente. E esses momentos passam. Esse sermão aqui vai terminar daqui a 5, 10 minutos. Esse é o momento para a gente entender que tem que buscá-lo, fazer súplica, confessar e não permitir que o nosso pecado obstrua a felicidade que Ele tem para a gente. Se a gente faz assim, irmão, enquanto Ele está disponível para nós, e como a gente tem que lembrar disso, irmãos, Deus tem estado disponível para nós. O texto diz que as águas podem até nos transbordar, mas a gente nunca vai ser afligido. Eu não sei se você entende isso, mas eu morei numa casa que enchia quando chovia. Saía água pelo tomada de eletricidade. Chovia tanto que vinha água pela tomada, entrava água na cozinha. Isso vai criando uma aflição em você, né? Quando você é criança, você acha que a água vai submergir você, você vai morrer afogado. A ideia é de alguém que pode ser levado a um estado de angústia, de dúvida, mas ela não tem motivo nenhum para se desesperar. Porque ela sabe que está sendo, o tempo todo, cuidada por um Deus que olha para ela com amor. Ainda no verso 7 ele diz: tu és o meu esconderijo, Senhor.
Tu me preservas na tribulação. Me cercas de alegres cantos de livramento. Que coisa linda, irmão. Como a gente precisa viver dessa maneira, viver com essa felicidade aqui, ó. Que nos esconde, nos preserva mesmo na tribulação. Amado, esse é o ponto. Qualquer coisa que você faça na sua vida como objeto da sua felicidade não vai te preservar na tribulação. Não vai, irmão. Pode pensar em qualquer coisa aí. Qualquer coisa. Pense em qualquer coisa. Qualquer coisa que você coloque como alvo da tua felicidade não vai te preservar na tribulação. Não é o teu negócio, porque o teu negócio pode falir. Não é o teu emprego, porque você pode ser mandado embora. Você vendo que hoje eu estou aqui o pastor da desgraça e da miséria, né? Não é isso não, irmão. Eu estou fazendo só o paralelo. Não é, irmão, a segurança do teu lar, a segurança do teu caminhão, do teu carro, da tua conta bancária. Nada disso pode te preservar na tribulação, irmão. O que preserva a gente na tribulação é essa certeza de que Deus é o nosso esconderijo. Porque aí a gente fica cercado sempre de alegres cantos de livramento. Segunda coisa que ele nos diz é que jamais se comportem como eu me comportei na minha história de vida. Em outras palavras, ele diz assim: não cometam o erro que eu cometi. E agora ele vai usar uma linguagem como se Deus estivesse dizendo coisas para Davi depois de aquilo que ele fez. E a linguagem que Deus usa é uma linguagem bastante dura, bastante firme com ele. Diz assim, olha: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Primeiro, quando você tiver para ser levado a perder essa felicidade em Deus, eu tenho instrução para você, eu posso te seguir. E faço isso com as minhas vistas. Isso aqui lembra da minha mamãe querida. Quando eu era garoto, bastava eu olhar para a cara da minha mãe para saber se ela estava agradada ou não do que eu estava fazendo. Olhava e a mamãe... eu já sabia que não era para continuar. Mamãe falava assim... não era para continuar. Ô, meu filho... aí eu podia. Hoje eu faço isso com meu filho, eu olho, pisco. Tento qualquer coisa, irmão. Não funciona. Não funciona, irmão. Negócio impressionante. Mas com Deus, Deus está só olhando. E, meu filho, olha para mim, meu filho. Olha para mim, olha para as minhas vistas que você vai saber o que você tem que fazer. As minhas vistas vão te instruir, te guiar por onde você deve ir. Ah, se você aprender a olhar sempre para mim, você vai evitar um monte de problemas na sua trajetória, na sua caminhada. Davi está dizendo, eu não fiz isso. Aí sabe o que Deus fez comigo? Me tratou como cavalo e mula. Veja o verso 8, 9, irmão. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Sabe o que Deus teve que fazer com Davi? Botou freio nele. Tratou que nem mula e cavalo. É isso que ele está dizendo, irmão. Você sabe que ele está aqui, a ilustração é o seguinte. Cavalo e mula são animais que só obedecem se você botar freio neles. Não é verdade? Aí tem outro negócio que tem que botar na boca também, não é? É freio, mas o quê? Arreio. Não é? O nome é esse? Hã? Estribo. Depois você tem uma esporada também. Dá uma esporada para ele poder saber o que tem que fazer. Sela. Tem que segurar o bicho. E manter ele com o tapa-olho lá, voltado para onde ele tem que ir. Senão ele não obedece. Davi está dizendo o seguinte, olha, eu tive que ser tratado assim por Deus. Fiquei um tempão longe, achando que estava numa boa. Aí Deus veio e meteu a sela. Vou dizer uma coisa para o irmão, essa sela dói, irmão. Esporada do eterno, dói. Chicotada do eterno, dói. Mas se você é filho, ele vai fazer isso se for necessário, irmão.
De vez em quando Deus tem que pegar a gente e tratar que nem mula. Louvado seja o nome do Senhor. É mula, sem entendimento, porque não quis aprender. Parou de olhar para mim. Bota cabresto nesse elemento. Aí vem o Espírito e trepa em cima e diz, agora ele vai fazer. Não quer fazer do jeito certo. Irmão, não chega nesse nível não, porque não é agradável. Não é agradável. Mas esse é o nível que Davi está dizendo que vai chegar, se você não ouvir ele a tempo de obedecê-lo. Mamãe usava aquela vara de cinto, irmão. Não está entendendo, vai entender agora. Vamos para o quarto. E eu saí de lá manso, irmão. Uma mula mansa. É assim que Deus faz. Vai tratar dessa maneira se for necessário. Então não cometa o erro que eu cometi. Eu me comportei como um cavalo rebelde. E o pai foi lá de maneira amável, mas firme, e me fez entender o que eu não estava entendendo. Talvez, irmão, você esteja aqui essa noite nesse nível aqui, ó. Está sentindo as coronhadas da espora do eterno. Digo a você, você vai aprender, irmão. Vai aprender. Vai aprender. E isso é sempre o seu bem. Mas a lição de Davi é, olha, aprendam a confiar em Deus. E não cometam o erro que eu cometi. Olhem para o Senhor, confessem, voltem-se para Ele. E por fim ele diz, vale a pena, sempre vale a pena. Sempre vale a pena confiar no Senhor. Ele diz assim no verso 10 e 11, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Ele faz uma afirmação no verso 10, diz assim, olha, vale sempre a pena, irmão. Vale sempre a pena servir ao Senhor e confiar nele. Sabe que a gente, às vezes, com o andar da vida cristã, fica achando que nós estamos fazendo um péssimo negócio confiando em Deus, né? Especialmente quando a gente compara a nossa vida com a vida do ímpio, que é uma coisa trágica que muitos de nós fazemos. A gente pensa assim, porque o ímpio, tá vendo? Não serve a Deus, mas olha só, o filho dele nunca fica doente. Tem sempre dinheiro para ir para a praia. Tem sempre dinheiro para fazer churrascada. Eu sirvo o Senhor, comi ovo com arroz essa manhã. Eu sirvo o Senhor, meu filho só vive na UPA. Eu sirvo o Senhor, não mudo de carro, nem compro carro, nem tenho casa. Muito menos tenho projeto para fazer isso. Então a gente começa a usar uma categoria de pensamento que olha apenas para as circunstâncias temporais como se isso validasse, de fato, a nossa confiança no Senhor. Irmãos, em algum momento da nossa vida a gente passa por esse tipo de questionamento. A gente passa por esses questionamentos. E Davi diz assim, olha só, não se engane. Sabe o que Deus tem reservado para os ímpios? Muito sofrimento. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. E mesmo que agora, aparentemente, esse sofrimento não seja visível, não seja palatável, não seja vislumbrado por nós, ele vai vir, irmão. Mais cedo ou mais tarde. Não pense que quem está longe do Senhor e não faz dele a fonte da sua felicidade e confiança está bem na fita, porque não está. Pode estar bem na foto do Facebook, mas não está bem diante de Deus, irmão. E o que importa nessa transitoriedade, nessa efemeridade da vida, nessa vida que é tão passageira e tão rápida, é se a gente foi perdoado ou não por Deus. Isso vai logo aparecer, irmão. Alguns poucos invernos, alguns poucos verões, algumas poucas primaveras, e seremos levados a compreender que o ímpio curtirá muito sofrimento. Mas a comparação que ele faz é que o que confia no Senhor tem sempre misericórdia.
Mas o que a gente precisa mais nessa vida? Vou perguntar isso aqui para fechar com chave de ouro. O que a gente precisa mais nessa vida, irmão? O que a gente precisa mais? Olha, eu não posso oferecer para você nada que resolva talvez os seus problemas mais emergenciais nessa noite. Mas o que o Evangelho oferece é uma coisa que suplanta, que supera, que ultrapassa qualquer questão que seja colocada na frente dessa. O Evangelho oferece a misericórdia de Deus para a gente. Olha, amado, se Deus é misericordioso com a gente, o resto é resto mesmo. O resto é secundário, irmão. Quem confia, Deus é sempre misericordioso. Mas às vezes eu fico meio impressionado como Deus é misericordioso comigo, irmão. Eu sei como Ele é um negócio maravilhoso isso. E quanto mais misericórdia eu uso e gasto, mais misericórdia Ele tem para me dar. É algo maravilhoso. É uma fonte inesgotável. É que nem pudim nessa igreja, irmão. Nunca acaba. Por mais que você experimente, usufrua e goste, saboreie, isso está sempre à minha disposição. Porque Deus sempre olha para mim de maneira misericordiosa. Nunca de maneira zangada. Nunca de maneira atravessada. Nunca com um olhar que não quer o meu bem. Mas sempre me oferecendo misericórdia. Aí, se a gente entende isso, o verso 11 cai como uma luva. Alegrem-se no Senhor. Regozijem-se, vós que são justos. Exultai, todos vocês que são retos de coração. Porque vocês são felizes. Então, se eu terminasse o sermão perguntando assim, quem é feliz, irmão? Quem é feliz aí diz amém. Ih, meia boca demais. Não, vamos para casa, porque vocês estão tudo tristes. Você entendeu o que eu estou dizendo, irmão? Nossa felicidade não é essa felicidade hollywoodiana, não, de Hollywood, dos filmes, dos animes, dos desenhos. Não é nada disso, não, irmão. Nossa felicidade está no fato de que Deus nos aceita e nos perdoa em Jesus. Se a gente é feliz dessa maneira, nós somos felizes da única maneira que de verdade se pode ser feliz nessa vida. E eu espero de verdade, amado, que você não deixe que pecado algum roube de você essa alegria, essa felicidade em Deus. E se você talvez esteja aí obstruindo, confesse para Ele, amado, Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Para de esconder. Esconder só está te fazendo mal. Só está corroendo você por dentro. Só está fazendo você ficar ressecado, mal-humorado, desgostoso. Confessa, abre o teu coração para Ele. Diz para Ele o que está lá na tua alma. E eu garanto, Deus não vai apontar dedo contra você não, amado. Deus vai te perdoar. Deus vai curar tuas feridas. Deus vai acabar com a angústia e a culpa do teu coração. Amado, não tem o que temer. Ele é nosso Pai que quer ser sempre misericordioso com a gente. Olha, se você talvez esteja aqui e não encontrou ainda essa felicidade, que Deus o chame a repousar a tua vida e a tua alma em Jesus. Que você confie nele, como a fonte última de toda a felicidade do teu coração. Vamos ficar em pé, amados? Vamos falar com o Senhor? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Que maravilha ouvir a tua voz essa noite entre nós, Senhor. Consola o nosso coração. Encoraja aqueles que estão entristecidos. Adverte aqueles que estão escondendo ou tentando ocultar do Senhor aquilo que não pode ser ocultado. E chama pela tua palavra todos nós a renovarmos a nossa felicidade no Senhor, a nos alegrarmos, a nos exultarmos no fato de que o sangue do teu Filho nos purifica de todo o nosso pecado, de que o sangue do teu Filho nos torna alvo da tua misericórdia, da tua graça e do teu amor.
E que agora, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todos aqueles que confiam no Senhor, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.